Imagine sofrer naufrágios, prisões, enfrentar um turbilhão cultural constante e ainda assim construir um movimento global. Paulo foi mais que um missionário. Ele foi um mestre na liderança adaptativa. Hoje nós vamos destrinchar os seus princípios para você liderar em meio às suas indecisões. Olá, líder raro, que bênção ter você aqui para mais um episódio do nosso canal. Se você quer mais do que performance, se você quer mais do que resultado para a sua liderança, seja muito bem-vindo, você está no canal certo. O nosso propósito aqui é unir fé e gestão com aplicação prática para a sua vida. Eu sou Rafael Rodrigo, especialista em gestão comercial e liderança de equipes de vendas. E ao meu lado, o pastor João Mateus. Olá, pastor. Olá, Rafael. Olá, você que está aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez para estar trazendo para a sua vida um tema que nós acreditamos que vai abençoar você. Você é líder, você é responsável, né? Você tem família, você tem uma igreja, você tem ali liderados que estão sobre as suas ordens. Nós queremos mostrar para você como a vida de Paulo pode ser um grande exemplo de liderança que passou por muitas coisas, mas não se perdeu. Continuou, focado na missão, continuou com um objetivo claro, ainda que parecendo impossível. Então fica conosco, porque o vídeo de hoje vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém, pastor. De fato, hoje, essa semana, o episódio está especial. Vamos falar sobre a história de um homem que transformou a história da humanidade. Exato. Paulo de Tarso e os seus princípios. Logicamente, pastor João, Paulo tem muito a nos ensinar. Mas hoje nós vamos focar na parte da liderança adaptativa. O que ele pode nos ensinar, o que ele nos ensinou sobre a liderança adaptativa. Eu quero convidar você a deixar o like nesse vídeo, compartilhar ele com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem e se inscrever no nosso canal. Convido você também a seguir as nossas redes sociais, o Instagram, o Líder Raro, e o nosso canal do WhatsApp, o Líder Raro. O canal do WhatsApp, inclusive, é lá que nós vamos disponibilizar o desafio raro dessa semana que vai conduzir a sua jornada. Pastor, eu quero começar o nosso momento gestão trazendo uma pergunta muito sincera para você que nos acompanha. Eu quero deixar essa pergunta aqui que você possa responder. O ambiente em que você lidera hoje é o mesmo que você liderava 5 anos atrás? O que você acha, pastor? Quando eu li essa pergunta, algo que acho que vale muito a pena a gente explicar rapidamente é o que é a liderança adaptativa, né? E essa pergunta é um momento crucial, é um momento chave para a gente explicar isso, porque a liderança adaptativa é aquela liderança que ela tem a capacidade, né? Ela tem essa habilidade de se adaptar com o ambiente em que ela está vivendo. Quando eu li essa pergunta, eu claramente lembrei da época da Covid. Recentemente, hoje é dia 20, né? Quarta-feira foi aniversário de Gaspar, dia 18. E há 6 anos atrás, há exatos 6 anos atrás, foi quando estourou o lockdown por ocasião da Covid-19. Sim. Ali foi um momento em que líderes, empresas, todo o ramo existente no Brasil, num estalo de dedos, teve que se adaptar, né? Infelizmente, muitas empresas fecharam, né? Enfim, muita coisa aconteceu naquela época ali. E muitas pessoas se adaptaram ao contexto atual daquela época, né?
Se uma pessoa ela vendia presencialmente, ela precisou aprender a vender online. Sim. Se um pastor pregava, estava acostumado a pregar com o povo na igreja, ele precisou aprender a pregar através de lives. A gente fez muito isso na época, né? A gente precisou... Era culto de terça, live 7h30. Culto de quinta, live 7h30. Culto de domingo, no domingo eram 3 cultos, live 7h30 da noite, né? Resumia num culto só, basicamente. Então a gente se adaptou, né? E você que está aí na sua casa provavelmente lembra, né, desse episódio que a gente viveu. E acredito que você, como líder, também precisou se adaptar, né? Líderes de todos os ramos precisaram dar um jeito ali de continuar tendo a sua renda, de continuar trabalhando, de continuar produzindo diante da situação ali que apareceu, né? E hoje, 6 anos depois, a gente viu que muitas dessas mudanças permaneceram, né? As pessoas na época da Covid iniciaram ali ramos de trabalho, formas de ganhar dinheiro, formas de atender ao cliente, que estourou, virou um sucesso, né? E hoje as pessoas seguem nesse ramo. Então, usando esses 2 exemplos, a pergunta, né, se o ambiente em que nós vivemos hoje como líderes é o mesmo, e usando o exemplo da Covid, com certeza a resposta é não. A gente está em constante mudança. Sim. A gente está mudando constantemente, a gente está buscando aprender novas maneiras de alcançar pessoas, a gente está sempre ali buscando saber o que é que, como é que diz a palavra? O que é que o algoritmo está evidenciando mais? Para quê? Para a gente estar sempre se adaptando, produzindo junto, né? E um líder, ele sempre enfrenta vários tipos de ambiente, né? Paulo era assim. A Bíblia traz um texto que diz, me fiz de louco para com os loucos, me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de judeu para com o judeu, mesmo eu não estando debaixo da lei, né? Então ele vai dizendo, eu fui me adaptando de acordo ali com a realidade das pessoas para que eu pudesse alcançar elas. Paulo não está usando, né, de manipulação, ele não está abrindo mão dos princípios dele, não. Mas ele está se adaptando para falar a mesma linguagem, né, cultural, eu digo, daquelas pessoas. Não fazer as mesmas coisas, mas entrar ali no contexto daquelas pessoas e poder, então, apresentar o evangelho, né? Então, o líder, ele está sempre se adaptando, né, Rafael? Sim. Sobre como vender mais, produzir mais, como alcançar mais pessoas. E isso é muito importante, com certeza. Sim. E, de fato, as competências de 5 anos atrás, logicamente, não são as mesmas competências que o mercado exige do líder para hoje. E eu quero trazer dados que reafirmam essa informação. O Fórum Econômico Mundial apresentou que 50% das competências de lideranças exigidas pelo mercado em 2025 são diferentes das exigidas em 2020. Olha só, pastor, metade do que formou o líder no passado não serve mais para o dia de hoje. Consultoria McKinsey, também consultoria mundialmente conhecida, 70% das iniciativas de mudança organizacional falham. E sabe por que falham, pastor João? A principal razão não é a falta de estratégia, é a falha de liderança na condução humana da mudança. Ou seja, a falta de liderança para conduzir essa mudança dentro do ambiente corporativo, dentro das empresas. E traduzindo isso para o nosso dia a dia, não é o mercado que muda mais rápido, é a sua capacidade de se adaptar que precisa crescer mais rápido que o mercado. Então, entenda essa diferença. Você precisa ter a capacidade de adaptação. Como você mesmo mencionou, Paulo era um mestre nessa qualidade, né? Se adaptar de acordo com o ambiente que ele estava pregando. E eu quero trazer, pastor, 3 perguntas neste momento que são o dilema do líder atual, que vão não contrariar, mas que vão trazer a dúvida em relação a essa questão de adaptabilidade. Né? Como manter firmeza de propósito quando tudo ao nosso redor muda muito rápido. Exato. Então, como o líder pode ter um propósito firme, um propósito forte em um cenário em constante mudança?
Esse é uma pergunta de dilema. Outra pergunta é como ser flexível sem perder a essência. Paulo foi um mestre nisso também. Ser flexível sem perder a essência. E a terceira pergunta, muito atual, na verdade, é como liderar gerações, como liderar culturas e contextos diferentes sem você se trair. 3 perguntas que geram esse dilema do líder atual. E o mais importante, pastor, a gente encontra as respostas dentro da história de Paulo. Então eu quero abrir o espaço agora para a gente se aprofundar no nosso momento palavra, para buscar essa sabedoria dentro da história de Paulo. Rafael, um texto que eu gosto muito e eu quero trabalhar em cima dele. Paulo, ele passou por poucas e boas, né? A Bíblia diz que quando ele está em Damasco, os homens de Damasco queriam matá-lo. Ele ali tinha recém entregado a sua vida para o Senhor Jesus, tinha recém sido batizado nas águas e estava ali iniciando, né, uma caminhada em direção ao que ele chegou, né? Um grande missionário, um grande plantador de igrejas, um homem que até o seu último momento a sua respiração de fato era Jesus Cristo. Mas um texto em que ele mostra, né, foi preso, apanhou, em determinado momento o livro de Atos, a Bíblia diz que ele faz uma narração de tudo que ele viveu, né, das chibatadas. Ele diz, se eu não me engano, que ele levou 30 quarentenas de chibatadas menos uma. Perdão, 3 quarentenas de chibatada menos uma. O que isso quer dizer? Né? Os soldados ali estavam surrando ele e iam contando 1, 2, 3. E quando chegavam no 39, eles voltavam para uma, para não chegar no 40, na contagem. Né? Eu não lembro exatamente o que o texto diz, isso me veio à memória agora, mas ele vai narrando, né, o currículo de perseguido que ele tinha. Sim. Mas você vê que em todos esses momentos a fé dele, a convicção dele, a missão, o propósito dele continuavam claros. Em 2 Coríntios, se eu não me engano, Paulo diz, né? Ele fala, nós já deixamos de se agarrar nas nossas próprias vidas. Nós estamos agarrados no Senhor. Sim. Né? A nossa dependência vem dele, a nossa suficiência vem dele. Mas um texto em específico é Filipenses capítulo 4. Onde Paulo fala ali, né, sobre não andar ansioso, sobre entregar diante de Deus as nossas preocupações com toda oração e súplica. Em determinado momento ele diz assim, eu aprendi a viver contente. Eu já preguei isso há uns 3 anos atrás. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. 3 coisas a gente tem aqui. A primeira coisa é eu aprendi. Sim. Ninguém nasce sabendo nada. Sim. Né? A gente tá aí para ter a nossa terceira menina, a Esther. A gente já tem a Rebeca de 1 ano e 5 meses e o João Antônio de 4 anos, né? 4 anos e 5 meses também. Daqui a pouco ele já vai fazer 5. Tanto a Esther, tanto o João quanto a Rebeca, nenhum deles nasceu já sabendo andar. Nenhum deles. Pelo contrário, na medida em que eles vão se desenvolvendo, passando da fase recém-nascido, entrando ali, né, nas fases de crescimento e tudo mais, eles foram aprendendo a caminhar, foram aprendendo a engatinhar. Então a gente vê ali nas crianças, né, nos filhos que a gente tem, há um processo de aprendizado. Aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a falar, né? Com 6 meses já é indicado ali a inclusão de um alimento mais sólido, um caldinho de feijão e tal. Então eles vão aprendendo. Sim. Né? Eu cheguei na igreja ontem, a minha filha, ela me viu e ela veio correndo dizendo, papá. Poxa, para você que é pai, isso ali é mágico, né? É lindo ver. Mas ela não nasceu sabendo fazer isso. Ela foi aprendendo. Então, o primeiro ponto, Paulo diz, eu aprendi. E ele fala a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não fala em algumas, ele não fala só naquelas que me favorecem, ele não fala só nas boas, não. Ele aprendeu a viver de uma forma contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo assim, olha, eu consigo me virar. Eu consigo. E querendo ou não, um líder, Rafael, ele é procurado, é desejado num líder, digamos assim, essa capacidade de saber se virar. Sim. Óbvio, não fazer de qualquer jeito, mas saber, como é o tema do vídeo, saber se adaptar.
saber resolver, saber como lidar com as situações, como, né, se por esse caminho não dá, bom, eu tenho uma ideia que a gente pode, de repente, colocar em prática, não vai ferir a cultura da empresa, não vai ferir os princípios bíblicos, é uma forma da gente alcançar o método desejado. É como eu falei da Covid. Não deu para ter culto presencial? Não deu. Vamos fechar a igreja e ficar todo mundo chorando em casa por isso? Não. O que a gente fez? A gente foi para as lives. Era avisado na internet, ó, live hoje, tal horário, e de repente a gente botava a nossa cara lá, pregava ali 20 minutos, meia hora, né? Fazia Santa Ceia na live, eu lembro até hoje, nitidamente, Sim. sabe? Então é uma adaptação, é você ter essa capacidade. E Paulo tinha essa capacidade, né? Então ele vai dizer também, ainda em Filipenses, eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter escassez, eu sei o que é ter, né, de todas as coisas. Ele fala, eu já tenho uma experiência. Então é procurado num líder, Rafael, alguém que saiba se adaptar, alguém que, né, é óbvio, é ser humano. Enfim, existe o contexto do cansaço, existe o contexto de pensar o que fazer. É claro, aquilo não vem automático na cabeça, mas é desejado ter num líder, né, essa capacidade de aprender, de não negar, não, existe um termo que fala, não soltar, não retroceder, não soltar as rédeas. Não, eu vou continuar aqui, eu vou aprender, eu vou dar jeito e eu vou conseguir. E Paulo era esse homem, né? Sim. Se tornou aí um grande apóstolo de Jesus Cristo, hoje está na eternidade, né? Então ele mostra que ele tinha essa capacidade, ele aprendeu com as dificuldades, aprendeu com os desafios. Um líder passa desafio, um líder enfrenta dificuldade, mas Paulo, né, Rafael, nos deixa esse exemplo aí, de que é possível aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo finaliza ainda em Filipenses, né, de tudo e em todas as coisas eu já tenho experiência. Sim. Então ele era um cara que ele sabia se adaptar às circunstâncias que ele estava enfrentando. Muito disso se deve ao propósito dele, não é mesmo, pastor? Exato, focado, então, né? Exato. O propósito dele era tão forte que não dependia das circunstâncias. Exato. Favoráveis ou desfavoráveis, inclusive na maioria das vezes desfavoráveis. Na maioria, se não todas, né? Sim. Mas ele tinha um propósito. Exato. E ele sabia, aprendeu a viver com contentamento com isso. O líder que confunde o caráter com o método, né? O caráter e o método são duas coisas diferentes, que é o que e o como. O líder que entende que ao mudar, ao adaptar o que, ele vai estar afringindo o como. O como é o propósito. Exato. E o como é o método, né? O que é o propósito. Eu quero abrir espaço agora para a gente trazer aqui a nossa aplicação prática, pastor. Separei 4 movimentos práticos também para que a gente possa conduzir essa semana com os ensinamentos de Paulo. O primeiro movimento é o que eu acabei de falar, separar o que do como. O que é o que você faz, o como é o como que você faz aquilo, o que é o seu propósito. A forma, né? A estratégia Isso, usada. Exato. E o como é o método, é a estratégia, é o canal, abordagem, enfim. Então, separe muito bem isso, o seu propósito da forma, do método. O segundo movimento que eu quero trazer aqui para você é em relação ao contexto, né? Um diagnóstico. Importantíssimo entender o diagnóstico de contexto. Paulo, antes de entrar em Atenas, pastor, antes de pregar em Atenas, ele entendeu o contexto da cidade. Ele entendeu para quem que ele iria pregar. Exato. Então, é indispensável que você também entenda quem que é o seu público, entenda o contexto onde você está inserido. Faça isso também. O terceiro movimento, construir um propósito robusto, um propósito forte. O que é isso? É um propósito que que vai ser inabalável, que você não vai fringir ele. Então, separe um parágrafo, separe uma linha e escreva de fato o seu propósito. Não precisa ser um propósito bonito, pastor, propósito para site institucional, LinkedIn, enfim, nada disso, mas um propósito forte,
que ao passar por uma tribulação, como Paulo passou por tantas, ele não infringiu o propósito dele. Então tenha de forma clara qual que é o seu propósito e independente da situação que você enfrentar, você não vai abrir mão dele. E o quarto movimento é formar o que eu chamei aqui de círculo de ajuste. O que é este círculo de ajuste? São pessoas, pastor. Pessoas que conhecem você muito bem. Assim como Paulo tinha pessoas que o conheciam muito bem, Barnabé, Silas, o próprio jovem Timóteo, você precisa ter pessoas que o conheçam muito bem, que possam te falar, esse método que você está usando não é o correto, sem que você fira os seus princípios, os seus valores. Então, pessoas de confiança, pessoas que te conhecem, fazem parte desse círculo de ajuste, pastor. E se você me permite, Rafael, dois pontos que eu gostaria de frisar aqui. Ali a gente leu Filipenses, né? Paulo fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O versículo 13, ele diz um versículo muito conhecido, que às vezes a gente bota nos stories, bota em adesivo, né? Sim. Paulo, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Algumas traduções vão dizer: eu posso todas as coisas, né? Naquele que me fortalece. Ele está falando isso no contexto de adaptação, né? Ele está falando, olha, o problema que vier, a circunstância que chegar, o ambiente que aparecer, eu posso lidar com aquela situação. E um segundo ponto que eu gostaria de frisar: se adaptar não quer dizer, sabe, eu vou falar de um modo bem escrachado e aberto. Muitas pessoas veem o ambiente ou veem a situação e falam: bom, já que é assim, não posso fazer nada mesmo, então deixa acontecer. Não. Que às vezes a situação vai querer te levar a quebrar princípios, vai querer te empurrar, digamos assim. Sim. Se adaptar não é se deixar ser empurrado, mas é ver como você pode aproveitar aquela situação ali de uma forma sadia, de uma forma íntegra e justa, para continuar seguindo em frente em direção ao seu propósito. Vamos dar um exemplo para você entender. Bateu a Covid 2020, muitas empresas fecharam. O encarregado, o líder de empresa, o dono de empresa, ele vê aquela situação, ele sabe que ele vai ter que se adaptar. Isso não quer dizer, claro, que agora ele vai ter que começar a roubar, vai ter que começar a infringir a lei, quebrar regras, ou o pastor ali, não quer dizer que ele vai ter que... Bom, já que não dá mais para fazer culto presencial, então eu vou abandonar tudo e não quero mais saber. Não, ele se adapta usando formas saudáveis. Sim. O empresarial busca novos meios de comunicação. O pastor, como a gente já falou aqui, né, se utiliza ali da internet, do celular. Não é você ser levado pelo ambiente de acordo com aquilo que o ambiente te propõe. Não, mas é você observar no ambiente. Bom, o ambiente é esse, do que eu posso tirar proveito e que vai me ajudar, e o que só vai ser um atrapalho ou vai querer me levar a quebrar, né, princípios, minha fé e tudo mais. Então são dois pontos que vale muito a pena frisar, né? Perfeito, pastor. Nós já estamos caminhando para o final desse vídeo, mas eu quero te convidar a deixar o like, compartilhar ele com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Nós temos conteúdo toda semana com transformação para a sua vida. Pastor, nosso momento oração. Vamos lá. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, mais um episódio, mais um tema colocado à disposição de tanta gente. Sabemos que o Senhor, Pai, é quem leva aos corações tudo que foi falado aqui. Peço que o Senhor nos dê graça, sabedoria, que o Senhor alcance essas pessoas que nos acompanharam, que elas tenham força, confiança e garra, meu Deus, para não desistirem diante das situações, diante dos contextos, mas que elas se adaptem. Que elas possam, meu Deus, aprender a cada dia como viver diante das situações que elas enfrentam em seus setores de liderança, em suas igrejas, nas áreas em que elas exercem esse papel, essa função de líder, Pai. Que o Senhor dê sabedoria e graça, assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Não deixe de baixar os nossos materiais gratuitos. Estão no link na descrição desse vídeo. O Guia do Líder Raro, 7 Sabedorias para Liderar Pessoas Difíceis.
e o nosso devocional 7 dias do O Líder Raro. Deus te abençoe e até o próximo episódio.